Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Prom King, do Skylar Spence. Skylar Spence é um projeto solo do músico e produtor Ryan DiRobertis. Eu acho que é assim que se pronuncia. Este é o primeiro álbum do projeto e está sendo lançado em CD e vinil pelo selo Car Park Records. Mas antes da gente analisar o álbum, a gente tem que falar de duas coisas: Vaporwave e Saint Pepsi. Para quem não conhece, Vaporwave se trata de um estilo musical que surgiu por volta de 2011, que basicamente se criou em fóruns online. Muito do Vaporwave se trata de uma colagem de som de músicas de R&B, soul, até mesmo trilha de comerciais e infomerciais dos anos 70, 80 e 90. Depois de recortarem certos trechos, eles criam loops com eles, que é basicamente aquela repetição de uma frase, repetição de uma frase, repetição de uma frase, e também eles desaceleram a sonoridade da música, deixando ela com essa sonoridade meio desérgica, chapada, bizarra, exótica. Com essa estética exótica e a quantidade bem grande de artistas, o Vaporwave conseguiu ter um grande sucesso na internet nesses últimos anos. E também, se a gente analisar a fundo, o Vaporwave se divide em dois lados. Um lado mais puxado para músicas completamente experimentais, lentas e bizarras, em projetos como Macintosh Plus, James Ferraro, New Dreams Limited. E também tem esse lado que trabalha os samples e sons de uma forma mais dançante, alegre, upbeat, trabalhando mais como se fosse uma nova forma de remix. Nesse lado tem os artistas como Young Bay e Saint Pepsi. O Saint Pepsi teve sua origem por volta de 2011 e fez uma grande quantidade de álbuns e EPs até 2014. Nos últimos trabalhos do Saint Pepsi, em 2014, ele começou a usar mais elementos de música trap, disco music, ainda assim usando o conceito de samples, retrabalhando músicas como o Vaporwave fez. Em 2015, Saint Pepsi assina com a Car Park Records e troca seu nome para Skylar Spence, que aliás é o nome de uma das músicas que ele fez como Saint Pepsi. Então, com um novo nome, ele abraça uma nova identidade musical e lança esse álbum, Prom King, que vamos falar agora. Já na faixa de abertura, tu vê ainda os resquícios da época Vaporwave dele com Saint Pepsi. Todo o trabalho de colagem de som remete bastante ao álbum Studio 54 e junto com samples ele adiciona algumas baterias eletrônicas para dar um pouco mais de pressão no som. E no meio final da música, a melodia principal ainda se mantém, mas as batidas eletrônicas somem e ela fica com um teor um pouco mais suave. Então tem Can't You See, que é a faixa que mostra e destaca bem o que é o Skylar Spence. Essa faixa entra bem na definição do New Disco, que é bem uma coisa que bandas como Daft Punk e Pharrell Williams andam fazendo nesses últimos anos, que é aquela mistura de música eletrônica, bem dançante, energética, com alguns elementos instrumentais mais orgânicos da disco music, como guitarras bem limpas, um baixo, o uso mais de sintetizador do que baterias programadas e samples, e também que o Ryan começa a cantar nessas músicas. Os versos têm alguns delays que fica aquela jogada de rebater as falas, as guitarras têm um timbre bem limpo, as linhas de baixo são feitas mais por sintetizadores do que um baixo de verdade, uma música extremamente chiclete, viciante, energética e uma boa forma de apresentar essa nova faceta do Skylar Spence. E depois disso tem a faixa título. Essa faixa, mesmo sendo mais eletrônica que a anterior, tem alguns elementos mais sofisticados. A faixa abre com esses sintetizadores retrô e bem suaves, de bandas como College, Electric Youth e outros artistas do coletivo Valerie. Todo esse clima bem suave, o Ryan fica com esse vocal bem calmo, depois pá, entra o refrão num mar de samples, batida eletrônica super rápida, e também tem o hi-hat marcando e meio que orquestrando todo esse caos sonoro que aparece no meio da música. É legal que ela é uma faixa dançante com uma sonoridade bem suave, me lembrou muito aquele clima de músicas de techno, big beat, breakbeat, que tem lá nos anos 90. Bandas como Express 2, BT, ficou um mix bem interessante dessa música mais pirada, experimental, do eletrônico dos anos 90, com a suavidade do synth pop que tem dessa nova geração. E depois disso voltamos ao lado New Disco, entrando com a faixa I Can Be Your Superman, uma linha de baixo bem destacada, e esse groove bem pegajoso. Os sintetizadores ficam complementando os vocais do Ryan, bem aquele tipo de música que toca clubes de YouTube bem clichês, como aqueles do filme dos Estragos de Sábado à Noite. Toda essa energia meio disco continua na faixa Ridiculous, que mesmo sendo instrumental, ainda aposta nessa mistura de música eletrônica com disco music. Depois disso tem a faixa Porrada, que é uma balada super melódica. Mesmo com todo o apelo pop, falsete no refrão, fica aquela coisa bem light, fica nesse clima um pouco mais romântico, suave. Aquele tipo de música que tu chama teu par do baile pra dançar bem junto, ter um momento especial. Ou se não, tu tem memórias nostálgicas daquele amor que deu errado.
E também é interessante notar que o Sky Spencer tem muito dos elementos do Saint Pepsi. Dá pra ver em muitas faixas do álbum que tem muitos elementos de Vaporwave. Só tô vendo faixas como The Bounces Back, Cash Wednesday e All I Want. Sempre com esse uso de bastante samples com velocidades alteradas, sejam elas mais devagares ou mais rápidas. Dá pra ver isso também na faixa Fast, que mesmo com esse clima romântico, que nem da faixa Fall Harder, tu vê algumas colagens de som mais suaves, beat mais baixo. Tu ainda sente um pouco daqueles elementos de Vaporwave sendo usados ali. O álbum fecha com Fiona Coyne, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Que foi um dos primeiros singles a ser lançado desse álbum. Essa faixa toda é para destacar bem essa nova fase de Scarlet Pants, total homagem ao disco music e funk, esse riff de abertura bem contagiante, alegre, os vocais do Ryan tem essa interpretação um pouco mais carismática, uso de falsetes no refrão, que aliás é um refrão bem contagiante. I love you to the right stops, the right stops. É o tipo de faixa que tu, quando toca, tu não vai conseguir ficar parado. É contagiante, ainda mais com essas faixas bem clichês de músicas de disco, tipo meu bem, te amo até o disco parar de tocar. Então a música fecha o álbum bem lá em cima, nesse clima super alegre, upbeat, e essa faixa super dançante, contagiante, encerra o álbum com muito estilo. Eu particularmente apreciava muito já o trabalho do Ryan desde a época do Saint Pepsi. Quando ele anunciou essa mudança de som, falando que ia fazer composições mais próprias, eu fiquei um pouco receoso. Saiu a faixa Fiona Coyne, que não minto, é uma das minhas faixas prediletas do disco, mas eu fiquei com um certo receio de que ia ser mais um cara tentando imitar tudo que o Daft Punk, o Pharrell e outros músicos de pop com disco music fazem. Mas o interessante é que, mesmo abraçando essa faceta nova, ele tá usando muitos dos elementos que ele aprendeu no Saint Pepsi mesmo. Não acho que é um álbum que vai definir padrões pro futuro, mas eu acho legal o que ele tá fazendo de experimentação nesse álbum, essas jogadas de Vaporwave, elementos de synth-pop, essas linhas de vocais super carismáticas. Foi um álbum que me surpreendeu bastante, esperava algo mais puxado pro disco mesmo, sem muitas diferenças, sem nada de novo, mas com esse passado, trabalhando com samples, música eletrônica, ele deu uma jogada diferente, uma identidade própria no som. Então pra esse álbum eu vou dar uma nota 8, é o tipo de álbum perfeito pra tu ouvir numa festa, ou se não andar na rua num dia de sol e rotações de ouvido. É o tipo de música que tu vai ficar cantando e cantarolando por semanas, não vai sair da tua cabeça. Então é isso, gostou do álbum? Não gostou? Algum comentário ou sugestão de álbum para ser desenhado? Só deixar aqui o seu comentário. Até mais!